Presidente. Antes de mais, cumprimentar a doutora Sandra Ribeiro e dizer que é um gosto tê-la cá, porque de facto eu acho que deve ser a CIT, deve ser a entidade no país que mais deve saber destas questões, pelo menos na minha opinião, e sei que a doutora Sandra Ribeiro também, ela própria, é uma pessoa que tem estudado bastante estas questões e que de facto pode trazer aqui um contributo interessante, sobretudo porque olha para esta questão nesta perspectiva também da igualdade de género, que é fundamental, e eu gostava de começar por aí, dizendo que de facto eu julgo que, assim como nós temos que pensar, como foi falado esta manhã, com os parceiros sociais, no que modelo económico é que queremos, também temos que pensar que modelo de sociedade é que queremos, e enquanto tivermos um mercado de trabalho em que as mulheres continuam a ser vistas como as reprodutoras da sociedade e as cuidadoras da sociedade, e os homens continuam a ser vistos como aqueles que produzem, é evidente que, enquanto a visão social for esta e a visão do mercado de trabalho for esta, é muito difícil que as questões da partilha na conciliação, as questões da igualdade salarial e esse tipo de questões se resolvam, de facto. E a realidade nacional com as mulheres no mercado de trabalho a tempo inteiro, como nós temos, obviamente que dificultam, e esta visão de sociedade dificultam muito também essa perspectiva de as pessoas avançarem para terem mais filhos, porque depois o dia-a-dia e o cotidiano é muito duro e é muito pesado. Mas para além destas questões que têm a ver com a própria conciliação, há aqui um aspecto que não referiu, mas que me parece muito importante, que é a situação de desemprego que vivemos, porque sem dinheiro as pessoas não têm filhos, a questão da imigração jovem, que de facto é um déficit que estamos a ter na sociedade portuguesa gravíssimo, e a questão da pobreza infantil, que também obviamente nos preocupa, porque o futuro é feito das crianças, a mobilidade social é uma questão muito importante e nós cada vez assistimos mais a uma situação em que essa mobilidade é mais difícil. Isso obviamente nos preocupa e deve nos preocupar a todos como sociedade. Mas depois destas questões assim mais genéricas, pôr-lhe algumas questões em concreto. A questão da França, que referiu, e é muito importante essa questão dos estudos comparativos, eu julgo que tem um levantamento muito exaustivo sobre a matéria, que eu julgo que seria muito importante fazer chegar. Esta questão da França é muito interessante, mas há também as questões da Escandinávia que referiu, que eu julgo que são modelos diferentes, mas também são modelos interessantes, porque sendo a Escandinávia, os países da Escandinávia aqueles onde as políticas públicas mais contribuem para a igualdade de género, porque há estudos nesse sentido. Eu julgo que também é muito interessante, sendo a realidade e a sociedade portuguesa a que é, nós também, mas também sendo nós uma sociedade que do ponto de vista do mercado de trabalho somos atípicos no sul da Europa, eu julgo que é muito importante também perceber o que é que os escandinavos fazem, porque em algumas questões nós aproximamos-nos muito mais do modelo escandinavo do que o modelo do sul da Europa. E, portanto, é importante perceber o que é que a Escandinávia faz, nomeadamente nos equipamentos sociais, porque o modelo francês, apesar de ter estas medidas que podem ser interessantes e inovadoras, mas também tem algumas que, do ponto de vista das questões de género, não são assim tão amigas da igualdade. E, portanto, também gostava de ouvir um bocadinho, se fosse possível, sobre estes aspectos que me parecem importantes sobre as experiências dos outros países. Relativamente à CIT em concreto, eu queria perguntar se este aumento exponencial dos pareceres e dos pedidos de parecer disse-me que tinha a ver com a questão das 40 horas na função pública, e isso é importante porque de facto o aumento do horário de trabalho na função pública obviamente que não é amigo da conciliação, isso é uma evidência na função pública ou mesmo no privado, mas a questão colocou-se na função pública. A questão da negociação coletiva também se pudesse referir, porque a negociação coletiva tem vindo a sofrer uma diminuição significativa. Como é que vê o impacto dessa diminuição na negociação coletiva relativamente a estas matérias? E se quer também explicar um bocadinho o que é que a CIT está a fazer nesta área, que me parece extremamente importante, o papel que a CIT tem tido nos últimos tempos relativamente a esta matéria. Fazer uma pergunta que também referiu de alguma maneira, mas que me parece importante, que tem a ver com essa questão exatamente dos contratos a termo e a forma como as mulheres grávidas, puérperas e lactantes e os pais que estão a ter
a gozar de licença, como é que estas questões, porque de facto esses contratos chegam, mas não têm que ter um parecer, não é? Têm apenas que ser registados. Perguntar se não seria interessante a poder pensar em alargar o parecer vinculativo e obrigatório também a estas situações. Eu sei que do ponto de vista dos recursos humanos a questão tinha que ser alterada porque a estrutura não podia ser a que existe, mas se isso não seria um passo importante em matéria de defesa dos direitos destes trabalhadores e destas trabalhadoras, e também uma questão que era para além do despedimento das pessoas que têm contratos a termo nestas circunstâncias, se também as pessoas que têm crianças pequenas não deviam estar mais protegidas no mercado de trabalho e também deveriam ter esta obrigatoriedade de parecer da CIT, porque até aos 6 anos, até aos 12 anos, aqueles que são as idades que a lei prevê. Se nós não poderíamos alargar esta proteção e esta obrigatoriedade, porque estes pareceres da CIT são antigos, não é? Quer dizer, estes pareceres da CIT na lei são antigos, e se calhar estava no momento também de olharmos para eles e ver como é que eles poderiam evoluir. Depois, só gastar o último minuto que tenho para referir uma questão que me parece importante. É evidente que os serviços de apoio à infância, houve um grande alargamento da rede de equipamentos sociais com o PARES, que tem que ser dito. Os preços dos equipamentos são muito caros, portanto é importante que a Segurança Social olhe para a forma como calcula a comparticipação familiar, porque a classe média, que é obviamente quem a gente quer que tenha mais filhos e quem está mais disponível ou deseja ter mais filhos e não tem, paga valores que são incomportáveis quando tem salários na ordem dos 1.000 euros. Não é comportável o que as pessoas pagam, portanto isso tem que ser revisto. E por fim, a questão dos prolongamentos de horário nas escolas, porque as realidades das áreas metropolitanas e as realidades das outras zonas do país são muito diferentes. Nas outras zonas do país, se calhar, não é se calhar, existem experiências muito positivas relativamente aos transportes escolares, relativamente ao tipo de prolongamentos de horário e ATL que existem. Mas os prolongamentos de horário têm vindo a diminuir, portanto a escola a tempo inteiro tem sofrido decréscimo na sua atuação muito grande nestes últimos 3 anos e, de facto, a escola a tempo inteiro é, não só em matéria de conciliação, mas em matéria de igualdade de oportunidades para todos e para todas importante. Eu vou acabar, Presidente, só dando aqui um dado que me parece muito importante. Em 2004-2005, no ano letivo 2004-2005, antes de haver escola a tempo inteiro, havia no ensino do primeiro ciclo 400.000 crianças, 100.000 estavam em ATL DIPS, 300.000 não tinham resposta. E a escola a tempo inteiro muda esta realidade. E eu julgo que estava na altura de nós olharmos para a escola a tempo inteiro, não regredir no projeto, mas evoluir no projeto. E o que me parece é que estamos a regredir no projeto. Muito obrigado, Sr.